Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Boa noite, a paz de Jesus. É com imenso prazer que eu venho novamente isso de oração. Até que faz um tempo que eu venho aqui todo dia para estava na coordenação do grupo. Mas hoje recebi a graça de estar trazendo a palavra para aquilo que Ele tem para nós nesse tempo. Como o irmão já disse, eu sou o Ronier, sou da Paróquia Santa Edviges, Grupo de Oração Imaculado Coração de Maria, o qual eu já participo já há uns 5, 6 anos já. E nesse tempo o Senhor me chamou a estar sendo coordenador paroquial do Ministério de Formação. Sou casado, a minha esposa, a Vanderleia, está em casa, dos meus cunhados lá, e eu estou aqui fazendo as missões para cada um. E tem um irmão gêmeo, mas o que tem a ver o seu irmão gêmeo? Tem muita coisa a ver. Sabe por quê? Ele é igualzinho a mim em tudo, menos no cabelo. Que ele é cabeludo, né? Eu já sou mais light, faltando os cabelos. Mas por que eu falo dele? Vocês imaginem que vocês encontrem alguém parecido comigo, com uma lata de cerveja na mão. Acaba virando um contra-testemunho, porque eu não bebo. Eu já deixei de beber, deixei esse vício já há muito tempo. Mas hoje o Senhor me traz aqui para evangelizar. Então eu tenho que ser esse evangelho vivo. Eu tenho que mostrar aquilo que eu sou perante aos homens, porque é assim que eu sou. Amém? Quem trouxe a palavra de Deus, diga eu. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse no livro de Eclesiástico, capítulo 8, versículo 1 seguintes. E o tema dessa pregação, conselho de Deus para cada um de nós. E o interessante é que quando nós estávamos orando e houve o silêncio, o Senhor falava ao meu coração assim: olha, o silêncio, sem o silêncio vocês não podem me ouvir e compreender o que eu tenho dos meus conselhos, né? E Ele vai entender, e vocês vão entender o porquê. Amém? Eclesiástico 8, de 1 seguintes. Vai ser todo ele. Amém? E diz assim: não dispute com o homem poderoso, para que não caias em suas mãos. Não tenhas desavença com o rico, para não acontecer que ele te mova a um processo. Pois o ouro e a prata prenderam a muitos, e o poder deles chega até transviar o coração de um rei. Não tenhas desavenças com um grande falador, e não amontes lenha em sua fogueira. Não convivas com um homem mal educado, para não acontecer que ele fale mal dos teus antepassados. Não despreze um homem que renuncia ao pecado. Não lhe dirija censura. Lembra-te que todos os merecemos o castigo. Não despreze o ancião, pois algum deles dentre nós também envelheceremos. Não te alegres com a morte de teu inimigo, pois sabes que todos morreremos. Não queremos que isso nos se regozijem. Não despreze o que contarem aos velhos sábios, mas entretente com a sua palavra, pois com eles aprenderás a sabedoria e os ensinamentos da inteligência e a arte de servir irrepreensivelmente aos poderosos. Não desprezes os ensinamentos dos anciões, pois eles os aprenderam com seus pais. Estudarás com ele o conhecimento e a arte de responder com oportunidade. Não acendas os tições dos pecadores, repreenda-os, para não acontecer que te queimes nas chamas de seus pecados. Não resista perante ao insolente, para que eles não armem cilada as tuas palavras. Não empreste dinheiro a alguém mais poderoso que tu,
pois se emprestares, considera-o perdido. Não preste fiança ou outrem além das tuas posses, pois se fizeste, considera-te na obrigação de pagá-la. Não julgue o procedimento de um juiz, pois ele julga conforme a equidade. Não enveredes por um caminho com um audacioso, para que não acontecer que ele faça recair sobre ti os seus delitos, pois ele só age segundo os teus caprichos, e por causa da sua loucura procederás com ele. Não tenhas desavença com um homem irascível. Não vás para o deserto com o audacioso, porque para ele nada vale o sangue, e ele te destruirá quando não te achares sem socorro. Não deliberes com o louco, pois só amam os que lhe agrada. Nada resolve perante um estranho, pois não sabes o que ele pode imaginar. Não abra o teu coração a qualquer homem, para não acontecer que recebas uma falsa amizade, e além disso, ultrajes. Palavras do Senhor. E eu começo dizendo assim: para nós sermos fiel ao conselho do nosso Deus, nós temos que escutar. Porque não adiantaria nada nós pegarmos, ler a palavra de Deus e falar: Senhor, fala conosco, se nós não ficamos em silêncio para ouvir. Quando nós ouvimos o Deus falar em nós, nós temos que nos silenciar, para que a graça, o Espírito Santo venha sobre nós e nós conseguimos a totalidade da compreensão. Para nós compreendermos verdadeiramente, nós temos que vivenciar o silêncio, de ouvir verdadeiramente o que Deus tem nos dizer. Se nós falamos e não compreendemos, tudo aquilo que foi falado agora é em vão. Pegando só o finalzinho, vem falar assim: não abra o teu coração a qualquer homem. É verdade. Se você abre o teu coração das suas dificuldades, das suas necessidades por qualquer homem, às vezes algum te compreende, mas aquele que não é sensato, ele vai te criticar, vai te julgar e condenar. Por que tu falas isso para mim? O que tem a ver com isso? Mas quando você fala para um que tem um coração aberto a acolher aquilo que você está passando, aí sim, é o próprio Senhor que vem ter o resgate. O Espírito Santo vem nos abrir a mente para nós compreender o conselho de Deus. É o próprio Senhor que vem falar aqui. A palavra de Deus diz assim: tudo posso, mas nada me convém. 1 Coríntios 6,12. Dessa forma, nós temos que estar atento a saber se tudo que é me permitido vem de Deus e vai me levar para Deus. Porque nem tudo que estamos sujeitos nessa terra, nesta vida, vai nos levar para o Senhor. Muitas vezes vai nos tirar. Algo que eu fiquei sabendo essa semana, principalmente no dia de hoje, temos uma festa que foi realizada agora recentemente, e aconteceu uma coisa que é um ultraje. Para mim foi um ultraje. Uma mulher no final da festa ficou nua, e todo mundo pegou o vídeo dela e já passou para meio mundo aqui em Cuiabá. Eu falei: meu Deus do céu. E isso acaba acontecendo o quê? Que as pessoas não ouvem mais os conselhos. Os conselhos ultimamente estão sendo deixados para trás, porque nós não conseguimos ouvir o que as outras pessoas dizem. Às vezes é normal as pessoas dizerem: não beba lá na festa porque você vai fazer errado. Ou então nós acolhemos aquela palavra como uma coisa: não, eu vou fazer o que eu quero. Quantas vezes nós ouvimos o conselho das pessoas e não nos demos mal? Vamos colocar assim: há muito tempo atrás minha mãe falava: filho, não vai para tal festa. E eu obedecia, e depois só via a notícia: olha, fulano morreu lá. E se eu tivesse ido, talvez poderia ter sido eu. Isso é você ouvir os conselhos dos mais velhos, daqueles que têm mais experiência dessa vida que nós estamos, principalmente aqueles que nos levam para Jesus.
Quando nós somos levados para o Senhor, nós recebemos a graça maior de compreender que o Senhor fala a cada um de nós. Amados, se nós voltamos os nossos ouvidos para o Senhor e nos silenciamos o nosso coração, nós compreenderemos a totalidade daquilo que o Senhor quer falar para cada um. O Espírito Santo vem nos abrir a mente, mas nós temos que pedir ao Espírito Santo para que nós saibamos acolher totalmente o que Deus tem nos dizer. Sem o Espírito Santo nós não compreenderemos o que Deus quer dizer, porque Deus fala de forma misteriosa. Só pela ação do Espírito Santo que nós compreendemos o que Deus quer falar com cada um de nós. Não é verdade? Quando nós pedimos o Espírito Santo de Deus e nos silenciamos para ver o que o Senhor tem a nos dizer, nós entendemos claramente como essa luz que clareia este lugar. Na Santa Missa, quando o sacerdote levanta a Eucaristia, pelo dom da fé, nós cremos que é o próprio corpo de Cristo. E todas as falas, tudo aquilo que Deus vem trabalhando em nosso coração, nós conseguimos vivenciar. Coloca a mão no seu coração um pouco. Eu pergunto a você, você não precisa responder. Será que você tem ouvido mesmo os conselhos do nosso Deus, com a sua palavra, com aquilo que Ele vem nos dizer o tempo inteiro? Será que nós temos ouvido a palavra do Senhor e guardado em nosso coração e praticado? Porque mais do que ouvir, nós temos também que praticar, viver essa prática de amor, viver aquilo que o Senhor tem a ser exemplo desse amor, dessa caridade que Deus. Esse tempo que nós temos da quaresma é um tempo de caridade, de dar a esmola, de fazer jejum. Sim, é um tempo de ouvir a Deus. É ouvir a Deus no irmão, naqueles que são necessitados, mas de procurar ver o que Deus tem para nós nesse tempo. E eu pergunto a você, será que nós temos mesmo ouvido o Senhor, feito mesmo a vontade dEle, ouvido o conselho dEle, que Ele quer para cada um de nós, para nós apresentarmos aos nossos irmãos? Ou temos deixado as coisas de lado, sem fazer a vontade? Traduzindo, fazendo o nosso gosto, o meu querer. Eu não posso fazer tudo o meu querer, mas sim o querer daquele que me enviou. Essa semana, partilhando com vocês, a minha esposa estava grávida de 8 semanas para 9 semanas, na quinta-feira completou. E no dia que completava essa 9ª semana, nós fomos lá fazer a ultrassom e pegamos e fomos ver. E como eu tinha visto as 2 anteriores, percebi que o útero dela estava diferente. Infelizmente, ela perdeu a criança. Mas o Senhor me alegrou o coração, porque Ele disse ao meu coração, eu fiquei triste de um jeito, porque era uma criança, era carne da minha carne, mas a fortaleza do Senhor foi tão grande em minha vida, que Ele deixou que aquela criança fosse para o céu, para ser o meu anjo protetor, por causa das missões, por causa daquilo que eu tenho que exercer aqui neste tempo. É ouvir as coisas do Senhor, mas mais do que ouvir o que Deus tem, é praticá-las. E minha esposa, claro, eu creio que o coração dela também ficou ferido como o meu, mas ela estava com uma fortaleza tremenda. Ontem eu fui levar ela para fazer eu não lembro bem o nome, mas é como se fosse para limpar. E todas as mulheres, tinha muitas mulheres que estavam na mesma situação. 90% das mulheres que estavam lá estavam sofrendo de dor. E ela ali comigo, e eu percebia que nós tínhamos algo que é a fortaleza de Deus. É ouvir o conselho de Deus, porque se a gente ora ao Senhor, pede o Espírito Santo, Ele nos instrui a fazer a vontade, a termos uma fortaleza que é sobre-humana. E ela saiu, fez a cirurgia rápida e já está em casa. Tem o tempo do Senhor. Eu só tenho que acolher esse momento e deixar que ele é vivenciado em minha vida. Muitas pessoas deram os parabéns, mas o Senhor conhece todas as coisas. Eu só preciso estar apto a acolhê-las. Tudo que acontece é para o bem. Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e seguem os teus preceitos. Se eu estou aqui neste mundo, mas fazendo a vontade do Senhor, então eu sou sujeito a tudo neste mundo. Mas Deus escolhe a melhor parte para mim.
eu só tenho que acolhê-la. Às vezes eu não compreendo, mas se eu fazer a vontade do Senhor, escutar os conselhos dEle, eu não serei humilhado. E as promessas do Senhor é grande na minha vida. A vivência que eu vou ter, aquilo que eu vou apresentar ao Senhor, vai ser custo de suor, lágrima e oração. A minha família tem uma graça grande, porque que eu intercedo por ela. Eu não deixei de orar, eu não deixei de louvar a Deus. Quando eu vi o útero diferente, eu comecei a louvar ao Senhor, mesmo que eu sabia que era algo diferente. Mas no meu coração, a certeza que Deus está comigo sempre estava. Os conselhos que o Senhor vem dando em sua leitura, nós temos o Evangelho diário. Nós podemos pegar a palavra e falar: Senhor, fala comigo no Evangelho de hoje. Ele vai dizer: Senhor, envia o Teu Espírito Santo para que eu venha compreender os Teus conselhos nesse Evangelho, nesse tempo de hoje. E Ele vai nos dar. Nós só precisamos abrir a essa graça. Precisamos abrir a graça de compreender o que o Senhor quer nos falar. Ah, mas Senhor, eu não compreendo. Peça a graça do Espírito. Peça a graça do Espírito Santo, que Ele venha te iluminar as mentes, iluminar o teu coração para acolher aquilo que o Senhor tem. Talvez no meio de uma desgraça, de uma grande desgraça, o Senhor mostra a graça maior na nossa vida. Ele permite todas as coisas para que nós saboreamos de tudo. Nós estamos aqui, nós sofremos, nós sentimos dores. Ele não falou que a partir do momento que nós servíssemos Ele, nós não íamos passar por nada. Ele disse: quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Pois no mundo há de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Da mesma forma, a fortaleza de Deus que está em minha vida vai fortalecer outros. E ainda mesmo assim, na sexta-feira eu tive uma vigília e eu recebi a consolação de uma criança, um bebezinho que estava no colo da mãe. E eu conversando com a minha irmãzinha, cheguei para conversar, e ela disse assim, nós conversando sobre o assunto da vigília, daquilo que ia acontecer. Aí eu olhei para a criancinha e ela ficou olhando para mim e falou: você quer vir comigo? Só estiquei a minha mão. Ela avançou em mim e começou a me carinhar, cuidar de mim. Daí eu percebi, ela está me consolando. As crianças são mais dóceis ao Espírito Santo, a viver aquilo que eu estou vivendo. Mas sabia que eu necessitava naquele momento daquele afego da criança. E o meu coração se alegrou porque eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Amados, Deus permite muitas coisas em nossas vidas, mas nada do que Ele permite é maior do que a graça dEle. Jó foi provado, mas ele não murmurou contra o Senhor. Quantas vezes nós temos uma dor de cabeça e nós já falamos: meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Não é verdade? Nós passamos por tantas dificuldades e às vezes nós colocamos tudo aquilo que nos acontece maior do que a graça de Deus. Nós não podemos fazer isso, nós só temos que ouvir. Não seja insensato, mas busque a graça de Deus. Busque ser verdadeiro em fazer a vontade do Senhor o tempo inteiro. Busque a sabedoria dos mais sábios. A sabedoria, quando é partilhada com os outros, é garantia de graça. Nós só temos que compreender que os mais antigos nos inspira. Aqui veio dizer: pegue os conselhos dos mais sábios e dessa forma vocês conseguirão. Aqui ó, não despreze o que contarem os mais velhos sábios, mas entretente com sua palavra, pois com eles é que aprenderá a sabedoria, os ensinamentos da inteligência, é a arte de servir irrepreensivelmente os poderosos. Quem é o nosso poderoso? É Deus, é Jesus Cristo. Se nós temos alguém que nos ensina o caminho do Senhor, esses que praticaram há muito mais tempo, Ele nos ensinará melhor do que aprender sozinho. Nós nunca aprenderemos nada sozinhos sem os conselhos dos mais velhos, porque os velhos já passaram por tudo isso. Eu já tenho uma bagagem de experiência. Eu gosto de conversar com as pessoas mais anciãs, porque elas podem me inspirar a compreender melhor as coisas deste mundo, do mundo do Senhor, não do mundo lá fora, mas daquilo que Deus tem a nos inspirar. Coloca a mão no seu coração. Feche os olhos um pouco.
Eu convido a você neste momento pedir o Espírito Santo para dar a você essa inspiração de querer conhecer o que Deus quer te revelar, de querer ter essa experiência de saber o que o Senhor tem a te ofertar, os conselhos que o Senhor tem a te oferecer, que vem através do Espírito Santo de Deus. Eu convido a você, peça o Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre os meus pensamentos, vem sobre o meu coração, Espírito Santo, infunda em mim aquilo que o Senhor quer revelar, quer me aconselhar, para eu aconselhar as outras pessoas, que eu seja esse instrumento, que eu seja este que leve o teu amor, que leve a tua graça, Senhor, para realizar a tua vontade. Traz em mim, Senhor, o desejo sincero de te servir, de te escutar, de degustar, Senhor, da tua palavra e ter mesmo este conhecimento que vem de vós, que eu saiba ouvir, acolher a sabedoria dos mais velhos, acolher, Senhor, o seu desejo na vida daqueles que me falam, que eu saiba ser corrigido pelas tuas mãos, pela tua misericórdia, que eu saiba ensinar, Senhor, o caminho reto àqueles que passam por mim, aqueles que vivenciam na minha casa, Senhor. Oh, Senhor, quanto é difícil ensinar o caminho reto para aqueles que estão na minha casa. É assim, meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor: inspira-nos, Senhor, inspira-nos a fazer a sua vontade, que toda partícula do nosso corpo seja um exemplo de santidade, de caminho reto, Senhor, para aqueles que estão lá fora, que eles vejam em mim a sua face, que eles vejam em mim, Senhor, o seu desejo sincero de santidade, de amor. Eu necessito, Senhor, dessa graça, eu necessito deste amor. E eu convido a você a se levantar neste momento.